Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. Eu estava, primeiramente, bom dia, irmãos. Essa semana eu queria agradecer também as orações, porque quarta-feira a gente esteve aqui, né? Tivemos a reunião de oração. Foi muito bom a gente poder, né, abrir nosso coração, não somente para Deus, mas para os irmãos, né? Foi muito joia. Então, eu convido a todos para estarem conosco nas quartas-feiras, para estar orando aqui, tá bom? Bom, vamos lá a mensagem, né? A minha formação é de engenharia, industrial, né? E essa formação me fez enveredar para uma área nas empresas que se chama Planejamento e Controle de Produção. PCP, exatamente. Conhecido como PCP, né? E eu trabalhei numa fábrica de autopeças, em duas fábricas de autopeças, né, e uma montadora. E era uma atividade muito estressante, né, mas eu gostava muito dessa área, demais. Para mim era fascinante, né? E basicamente assim, a gente era responsável por planejar a produção, né, o processo de confecção de vários lotes de peças para atender aos pedidos do cliente na quantidade certa, no tempo certo, né? E também na qualidade que ele exigia. Uma coisa que também trabalhou nessa área, né? Então, a gente se entende bastante quando começa a falar sobre essas coisas, né? Bom, mas olha que coisa interessante. A gente sabia quais os recursos necessários em cada fase do processo de fabricação, cada etapa. E eu diria assim que a gente pode experimentar, né, um pouco do que é poder de ter as informações na mão. A gente tem um poder ali. A gente via como sendo um departamento que enxergava a fábrica toda. De fato, a gente enxergava a floresta, enxergava por cima, e não a árvore. A gente enxergava a floresta por cima. E isso, de certa forma, dá um sentimento de poder. Então, e assim, apesar de um trabalho assim muito estressante, porque frequentemente o que acontecia é que as pessoas falavam, olha, eu não quero mais em tal data, você pode, se você puder, adianta para mim. Aí a gente tinha que refazer todos os cálculos, né? Eu não, eu preciso de mais um lote de peças, tal. Você tinha que refazer todos os cálculos. É muito trabalhoso, né? E por isso muito estressante. Mas a sensação boa é a de você ser o rei da cocada, né? Você chega lá, olha, quem é que vai dar a resposta para o cliente? É tal pessoa que trabalha nessa área. No caso era eu. Talvez eu tivesse gostado muito dessa área, porque eu me inspirava muito em José do Egito. Vocês lembram da história de José do Egito, né? Que o faraó teve um sonho de 7 vacas magras. Não, primeiro 7 vacas gordas. Aí depois 7 vacas magras. E José interpretou esse sonho. E quando ele interpretou esse sonho, o faraó viu nele uma pessoa sábia, que não é esse cara. E aí ele perguntou assim, mas quem que poderia fazer, né, administrar tudo isso? Aí viram nele essa pessoa sábia que poderia administrar, né, esses 7 anos de vacas, que significa, né, 7 anos de vacas gordas significava 7 anos de fartura. E 7 anos, 7 vacas magras, 7 anos de escassez, de fome. E José, ele foi escolhido pelo faraó para ser o governador. Ele era o segundo homem maior lá no Egito. Então eu, de certa forma, me sentia assim, né? Com esse poder na mão. Mas
o Senhor sempre nos coloca lá embaixo, né? Ó, calma, não é assim, né? Tem gente muito mais acima. E tem uma pessoa muito mais acima, que é o próprio Deus. Né? Você pode se sentir o rei da cocada, mas Deus é maior do que isso, né? Então, como é que é esse processo? Tá? Talvez seja meio maçante para vocês, mas vamos dar um exemplo assim. Até talvez na loja do Makoto seja assim, né? A pessoa chega, eu preciso consertar esse negócio aqui, aí você vai lá, dá um orçamento, aí o cliente dá um ok. Quando o cliente dá um ok, ele está aceitando um contrato, né? Aí um pedido, né? E aí entra um pedido no processo interno de conserto que envolve disponibilidade, se eu tenho a peça ou não, né? Se o meu funcionário ele vai estar disponível ou não, né? Que é mão de obra, equipamento, né? Para conserto, né? Para ajudar no conserto e muitas outras variáveis. Até que o pedido é entregue e o cliente ele recebe, né, o seu pedido. Ele pode estar satisfeito com aquilo ou não, né? Pode estar satisfeito com o serviço ou não, mas o produto foi entregue de acordo com o contrato, né? Poucos clientes conseguem perceber o trabalho que dá interno. Eles não enxergam o que acontece lá dentro. Eles só entregam para conserto e depois eles recebem. Tudo que rolou ali dentro, né, para realizar o conserto, poucas pessoas dão valor para isso, né? E até pedem mais desconto em cima, né? Eu estou falando uma mentira? Não, é assim mesmo que acontece? É assim. Então, assim, tem pedido que não dá para atender também, né? Tem pedido que, assim, que você não dando para atender todo o plano que você faz para conserto daquele pedido, né? Foi anulado, né? O plano que foi traçado não funciona. Várias vezes já ouvi, assim, não somente profissionalmente, né, mas assim em conversas que os planos foram feitos para não dar certo. Se você ouviu isso, não acredite, né? Porque os planos que a gente faz é sempre para dar certo, não é possível, né? Para que você vai fazer plano? Plano para não dar certo? Né? Então, mas as pessoas começam a jogar justificativas para coisas que não dão certo, né? Então, um plano. Então, essa afirmação não é verdade. Todo plano é feito para dar certo. A gente é que falha na execução do plano, ou na hora de fazer o plano, né? Um erro de cálculo, né, que a gente cometeu, ou porque a gente não realiza as tarefas como deveríamos, né? Há um plano que foi elaborado pelo maior planejador que nós temos. O maior planejador de todos, que é o próprio Deus. É um plano para toda a humanidade. E é um plano que vai ser bem sucedido e está sendo bem sucedido, né? E que a gente vai conhecer mais para frente esse plano, tá? Mas antes antes de ler esse texto da Bíblia que nós vamos nos basear na mensagem de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Discípulos, né? O Marcos levantou a mão, vamos levantar a mão. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Timidamente, cinco. Eu contei 5. Alguém quer arriscar? Puxa, obrigado pela sinceridade, né? Então vamos lá para o texto da Bíblia. Lucas 14, de 25 a 35.
Lucas 14, de 25 a 35. Vou ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Puxa. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar ao alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, quando qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Querido Deus, que palavras difíceis para nós. Mas, Senhor, nós queremos reafirmar ao Deus, reafirmar que nós queremos seguir ao Senhor. Nós queremos ser seus discípulos. Timidamente, Senhor Deus, nós nos manifestamos como seus discípulos. E pedimos hoje, Pai, que a gente possa ser discípulo de verdade, para participar do teu plano, Senhor. Esse plano que a gente vai conhecer. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo aqui para poder transmitir, Senhor Deus, aquilo que tu queres para a tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, essa palavra, ela foi escrita não para mostrar que a gente precisa aprender a planejar, né? Quem, antes de construir uma torre, não se assenta e calcula. Não, não é isso. O texto, ele fala do preço do discipulado. Então, essa é a interpretação desse texto. A aplicação que a gente vai ver agora. No versículo 25 e 26, lá fala assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu, quando li essas palavras, eu pensei, que palavras duras. Para mim, assim, foi muito duro. Se eu repetir essa pergunta que eu fiz para vocês antes de ler o texto, será que a gente vai ter o mesmo número de pessoas levantando as mãos? Eu ia ficar em dúvida. Mas eu não vou perguntar. Antes a gente vai tentar entender o significado, né, desse trecho aqui. Então, algumas versões da Bíblia, ele apresenta, né, essa forma mais dura, né, mais dura ainda do que essa versão que eu li, que é a NVI. Outras versões vão falar de, usando as palavras, aborrecer pai e mãe. E em outras versões ainda usam odiar ou detestar. Mas como assim? Como que eu vou odiar meu pai e minha mãe por causa de Cristo, né? Não é bem assim, né? É claro que Jesus ele não pode estar ensinando isso no sentido absoluto da palavra,
né, de odiar, de detestar. Na realidade, os orientais, eles usavam uma linguagem mais forte, né, para dar ênfase àquilo que estavam falando. Então, nesse caso, tinha que ser dado essa ênfase, né? Por quê? Porque Jesus é muito mais, né? Seguir a Jesus é muito mais, é tão importante, muito mais importante, né, do que assim, esse relacionamento que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? A lição aqui não a lição aqui é que nenhum laço humano, né, de seja pai com mãe, filho, filha, né, seja com esposa, marido, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, né, nenhum laço nesse sentido deve ser um obstáculo para o amor de Deus. Então, com essa explicação, eu não estou só visando, né, as condições para a gente ser discípulo de Jesus. Pelo contrário, como verdadeiros discípulos de Cristo, Cristo tem a primazia de todas as coisas na nossa vida, né? Mais do que aqueles que a gente considera super importante na nossa vida. A gente tem que renunciar a todas as coisas e pessoas para sermos discípulos de Jesus. E sabe uma coisa interessante? Eu queria contar um lance, né, que aconteceu no início do namoro, né, com a Esther. Minha primeira namorada. Na segunda. Desculpe. Então, eu gostava tanto dela. Eu gosto ainda, né? Mas eu tinha muito medo de perder ela, né? Porque assim, nas suas viagens, tal, ela conhecia outras pessoas, tal, então eu era muito ciumento, eu era muito possessivo, sabe? Então eu tinha muito medo de perder a Esther. Aí, e essa palavra me ajudou muito, porque da renúncia. Eu tinha um medo de perder, mas eu também não queria, né, entregar para Deus. E a única saída que eu tinha era entregar a Esther para Deus. Porque ela não é minha, ela é do Senhor, né? Então, eu colocava ela acima do relacionamento com Cristo. Aí, quando você coloca, né, submissa ao relacionamento com Cristo, a coisa se torna mais digamos assim, Deus opera na sua vida de forma que você entende, né, que você mantém a primazia de Cristo na sua vida, né, mas mantém também o relacionamento com as pessoas, com as famílias. E isso torna diferente, muito mais leve. Então, a renúncia significa entrega. Renunciar às pessoas, entregar às pessoas, né? Renunciar a esse relacionamento significa entregar esse relacionamento para Deus, para Cristo, né? Isso te traz muita paz, como trouxe a mim, né? No versículo 27, diz lá: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Os romanos, eles utilizavam a crucificação como uma forma de execução dos condenados, né? Então, se o cara era condenado, o que acontecia? Ele pegava a cruz dele e ele tinha que percorrer um caminho para que todos vissem o que aquele cara assim estava passando, a humilhação que ele está passando, para que todos que vissem não quisessem passar por aquilo. Agora eu pergunto, quem aqui gosta de ser ridicularizado? Só eu? Que levantei a mão? Não. Não, eu não gosto de ser ridicularizado. Ninguém gosta. Não faz parte da natureza do homem
querer ser ou ser ridicularizado, né? Passar por humilhação. Mas os romanos sabiam disso. E eles faziam com que a pessoa condenada ela passasse na frente de todo mundo com aquela cruz. E eles sabiam o que ia acontecer com ele. Ia ser crucificado. Jesus passou por essa humilhação. Bom, mas da mesma forma, nós, como discípulos de Jesus, nos expomos a este mundo, carregando a nossa cruz. Isso significa carregar a sua cruz. As pessoas têm que ver você carregando a cruz. Tem que ver você, assim, expondo a sua vida. Expondo, talvez, aquilo que você fez de errado. Mas também expondo aquilo que você está fazendo certo. Expondo aquilo que está acontecendo, a transformação que está acontecendo na sua vida. Dessa forma, nós como discípulos, expondo, né, este mundo, aos nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, com quem a gente se relaciona, a gente revela que nós estamos seguindo adiante com esse discipulado com Jesus, com essa transformação, com essa separação dos valores deste mundo, mas mostrando os valores do reino de Deus que está acontecendo na nossa vida. Sabe aquela expressão, fulano mudou da água para o vinho? É isso que as pessoas têm que ver na gente. Para alguns, talvez seja melhor dizer, fulano mudou do vinho para a água. Né? Do vinho para a água, então. Mas é isso, a gente tem que fazer publicamente. As pessoas no entorno de vocês, o nosso entorno, a gente tem que se fazer essa pergunta. Essas pessoas, elas percebem os valores do reino na nossa vida? Vamos continuar lá no versículo 28 a 32, lá diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Lucas aqui lhe mostra, com esses dois exemplos, a do construtor, né, e do rei, a seriedade. O quão sério é a nossa decisão de seguir a Jesus. A gente tem que, antes de responder, eu quero seguir a Jesus, a gente tem que calcular. A gente tem que refletir, meditar, calcular perdas que vai acontecer na sua vida, os sacrifícios. E se a gente está disposto a transparecer os nossos novos valores, né, para as pessoas que a gente conhece. Ou se temos a capacidade de dizer a eles, agora eu sou cristão. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sigo os ensinamentos de Jesus. E eu não vou mais seguir outros deuses. Não vou mais seguir outros ensinamentos, mas o que Jesus ensinar. Não vou mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Será que a gente está disposto, né, a mostrar isso para as pessoas? Então, as duas palavras, eles nos ensinam também que o sacrifício da crucificação é um processo. É um processo que acontece e vai até a sua consumação, da crucificação.
Então, no final de tudo, as pessoas vão perceber que a gente renunciou a tudo por Cristo, por amor a Cristo. Muitos cristãos que querem experimentar meia crucificação. Será que existe isso? Meia crucificação? Você carrega a sua cruz, mostra para todo mundo, né? Aí você chega lá no local onde você vai ser crucificado. Prende só uma mão, deixa a outra livre, né? Aí você fica lá, né? Tal, aí depois, solta ele. Não acontece isso. Né? Se acontecer, se é isso que você quer, né? Quer moleza, é como se fosse você lançasse o alicerce, sabe? E não terminou a torre. Lançar o alicerce e não terminar a torre, você vai ser alvo de zombaria. Quem não termina a torre acaba sendo alvo dessas zombarias e é menosprezado pelo mundo. As pessoas não vão dar valor para você. É como eu perguntei, quem aqui gosta de ser ridicularizado? Ninguém gosta. Né? Então, se a gente quer seguir a Jesus, a gente tem que calcular. Se queremos ser discípulos do Senhor Jesus, a gente tem que calcular, refletir, antes de tomar essa decisão. Da mesma forma, qualquer de vocês, no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Essas palavras de Jesus, ele pode soar como uma advertência, mas é um convite para renúncia total, né? Para que a gente seja bem sucedido no discipulado. Tá? Porque se você quiser ser discípulo de Jesus, mas também quiser ser discípulo de outras coisas, ou de outras pessoas, ou outros deuses, não adianta. Né? No versículo 34 e 35, estamos terminando aqui. O sal é bom. Diz lá, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês já compraram café nesses dias? Tá caro, não tá? Seu Benê? Nossa, tá muito caro. Eu também achei muito caro. O que você achou do preço? Também achou que estava caro? Os olhos da cara, né? Você sabe que começou a aparecer um café fake? Já ouviram falar? Café fake. Lógico que não está escrito café fake, né? Na hora de você comprar. Mas o que é esse café fake? Ele é um composto, tá? Deixa eu ver aqui, ele tem uma palavra aqui que é meio difícil, mucilagem, né? É uma bebida à base de café, mas tem também casca de café, esse mucilagem, que é uma camada viscosa que tem no grão do café, né? Pau, pedra, palha, e tudo que vem junto com o café, né? Quando ele é secado e beneficiado, né? Então, tudo isso aí faz parte desse composto, que é um café fake. E eles estão vendendo assim. Não estou fazendo propaganda, mas é R$13,90 um pacote de 500 gramas. É barato em relação ao café que que já está com o pacote de 500 gramas, já chega a mais de R$30. Então, vale a pena, né? Café fake. Vê se pode. Pois é. Então, essa prática não é de hoje. Essa prática já acontecia desde aquela época. Que o sal, que se refere a esse versículo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como é que vai restaurar? O sal que você usa na cozinha perde o sabor? Não. Naquela época, não é que perdia o sabor. O sal não perde o sabor.
mas o sal era misturado, era adulterado. Porque o sal, ele era tão importante que ele era muito taxado naquela época. Então, desde aquela época já tinha taxa, né? E o sal, ele recebia uma taxa muito alta. Então, o que o pessoal fazia? Adulterava o sal, né? Coisa que a gente faz hoje, até hoje, né? Pois é. Então, antigamente, era isso que acontecia. Então, muitas vezes o sal era vendido adulterado. Aí diminui a propriedade dele de salgar, diminui a propriedade de preservar, né, os alimentos. Então, com o tempo, ele ia perdendo essas características e ficava insípido, ou seja, ficava sem sabor aquele sal. Então, ele não era aproveitado nem como adubo. Está escrito na Bíblia também, que a gente vai ver no Sermão do Monte. Nós somos sal da terra. Nós temos um valor tremendo como sal, né? Nós podemos dizer que estamos aptos por esse valor tremendo que nós temos, que a gente está pronto para ser sobretaxado também, né? Mas nós não podemos nos deixar ser adulterados. Nós como discípulos de Jesus, nós não podemos ser um sal fake. A gente não pode ser um cristão fake. Eu falei na introdução da mensagem que há um plano que vai ser bem sucedido e que a gente iria conhecer agora. Esse plano está em Efésios 1, de 9 a 10. Deus, o maior planejador de todos, ele tem esse plano que está sendo bem executado e será bem sucedido. Efésios 1, de 9 a 10, lá diz assim: Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Plano perfeito, que a gente cantou hoje, né? E mais para frente, em Efésios 3, 2 a 6, Paulo continua dizendo lá: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Essa humanidade não é só os judeus, essa humanidade são todos nós, também os gentios. Então o Senhor só escolheu o povo de Israel para realizar o seu plano de salvação, né, em favor da humanidade. Para que Israel pudesse cumprir esse plano, Deus livrou esse povo da escravidão do Egito, né? Derrotou seus inimigos, deu a lei, que é a Torá, né? Entregou Canaã para ser a terra desse povo. E tantas outras coisas aconteceram com esse povo até que dele veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele cumpriu sua missão entregando-se em nosso lugar naquela cruz. Ressuscitou dos mortos. Ainda conviveu entre os homens alguns dias e subiu aos céus enviando-nos o Espírito Santo. Hoje, como discípulos de Cristo,
a gente faz parte desse plano da salvação, desse plano que Deus tem para a humanidade, né? E esse plano está em andamento, tá? Em favor de toda a humanidade, até que Jesus volte. Por isso é muito importante que a gente se envolva no discipulado sério, de forma que a gente consiga terminar essa torre. Um dia lançaram esse alicerce na sua vida e você aceitou. A gente precisa terminar essa torre, para a gente não ser alvo de zombaria. No nosso livro de disciplina, está escrito que a igreja existe para produzir a semelhança de Cristo em todas as pessoas. A nossa missão pode ser descrita como uma participação com Deus, né, na obra que Ele vai fazer, com um amor que atua sobre o pecado, sobre as feridas, um amor que atua sobre as necessidades das pessoas. Isso, ele vai promovendo o quê? O que a Lili falou hoje, né? Uns com os outros, lado a lado. Isso promove uma relação social de uns com os outros, né? Eu estarei lado a lado com você. Isso promove uma relação de todas as pessoas e Deus. E tudo isso que significa? Tudo isso mostra o quê? Que o reino de Deus está presente. Aí vem para a reflexão para a gente. Será que a gente está vivendo o reino de Deus? Estamos andando lado a lado, né? Então nós somos a Igreja da Liberdade, que está sendo preparada para cumprir essa missão, esse propósito de Deus, né? Dentro desse plano de salvação para toda a humanidade, nós temos um propósito. Esta igreja tem esse propósito. Então, esse ano a gente quer organizar o Ministério Infantil com material didático, com professores, com currículo, com salas e muitas outras coisas mais. Mas aí vocês podem perguntar, ué, mas escola dominical, tal, para quem? Para quem? Cadê as crianças, meu? Você está doido? Não, não estou doido. Como discípulos de Cristo, nós temos que estar preparados. Preparados. Para cumprir o propósito de salvação dessa humanidade. E hoje eu diria, a gente não está preparado. Então a gente tem que se preparar. Queremos fazer também um planejamento, né, o planejamento orçamentário da igreja, para organizar as nossas despesas também, né? Assim, saber aonde que é importante a gente investir, né? No que é importante a gente investir, em missões, por exemplo, né? Enfim, naquilo que coopera para cumprir esse plano de salvação de toda a humanidade. E aí? Diante de tudo que foi exposto aqui, você ainda é um discípulo de Cristo? Feche seus olhos. Muitas vezes a gente não tem coragem de nos expor como discípulo de Cristo. Nem lá fora e nem aqui dentro da igreja. Você quer ser, aliás, você quer se revelar, carregar essa cruz para se expor às pessoas como discípulo de Cristo? Você quer se engajar nesse plano de Deus para a salvação de toda a humanidade?
Se você quer fazer isso, fique de pé. Mas também fique à vontade. Se você não quer participar, também fique sentado no teu lugar. Eu convido você a ficar de pé. Você que quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, que quer se engajar nesse plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Fique de pé e vamos orar. Amém. Deus abençoe todos que estão de pé. Querido Deus, é muito sério o que o Senhor coloca aqui. E reconhecemos, Senhor Deus, a dificuldade. Reconhecemos, ó Pai, que é uma luta muito grande em nossos corações. Reconhecemos, Senhor Deus, que a dificuldade de renunciar a tantas coisas para seguir ao Senhor. E nós, Senhor Deus, queremos reafirmar, ó Pai, que queremos terminar essa torre, porque o alicerce já foi lançado. Nós queremos reafirmar, ó Pai, que queremos seguir ao Senhor Jesus. Queremos ser seus discípulos, ó Pai. Que as pessoas se enxerguem isso na nossa vida, Pai. Que essa comunidade, Senhor Deus, também enxergue isso através da Tua igreja, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para esse plano que o Senhor tem para toda a humanidade, ó Deus. Usa, Senhor, ó Deus, a Tua igreja, Pai, para realizar este plano, Pai. Usa também os Teus servos que estão aqui de pé, que vamos e que entregamos, Senhor Deus, a nossa vida a Ti, ó Deus. Renunciamos a todas as coisas para seguir ao Senhor, como Teus discípulos. Abençoa-nos, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.